Olá, meus queridos. Vocês puderam observar que, na primeira aula sobre a teoria marxista, nós apenas aprimoramos os conceitos que já havíamos trabalhado em nossas aulas presenciais. Agora, na segunda aula sobre a teoria de Marx, vocês serão apresentados a novos conceitos, como de alienação, trabalho e o de ditadura do proletariado, que costuma causar tanto frisson aí entre aqueles que admiram e também criticam as teorias de Karl Marx. A indústria, a propriedade privada e o assalariamento, na opinião do Karl Marx, alienam e separam o operário dos meios de produção e dos frutos do seu trabalho, que se tornaram agora propriedade privada do empresário capitalista. Eu gosto de explicar essa matéria citando o exemplo de um artesão. Vamos imaginar que João é um artesão e ele produz sandalinhas de couro. Para produzi-las, ele extrai o couro animal, coloca o couro para secar. Uma vez seco, ele recorta a costura e monta a sandalinha. Observem que ao João pertence a matéria-prima, pertence as ferramentas que ele utilizou, o próprio tempo para produzir o produto pronto. Acontece que a demanda, a procura por sandalinhas aumenta muito. E aí, um burguês decide montar uma fábrica. Chama João, José e Antônio para trabalhar na fábrica dele. Os três, anteriormente, artesãos em sua casa. Agora, cada um faz só uma parte da produção. Agora o João só extrai o couro animal, agora o José só recorta e o Antônio costura. A produção de sandalinhas foi ampliada. Observem que antes a matéria-prima, os instrumentos, o produto pronto pertenciam a esses artesãos que trabalhavam em casa. Agora, a eles, nada pertence, a não ser a própria força de trabalho. A matéria-prima pertence ao dono da fábrica. As ferramentas para produzir a sandalinha também pertencem ao dono da fábrica. E a sandália pronta no final do dia também. Além disso, o tempo desse trabalhador, porque ele tem horário para entrar e horário para sair. E também a sua criatividade. O João, o José e o Antônio não podem mais trançar a sandalinha como bem entendem. Eles têm que usar um modelo de produção imposto pelo dono da fábrica. Observem que esse que antes trabalhava na sua casa era dono do seu tempo, era dono do produto, da matéria-prima, e dos instrumentos para produzir, agora não é mais dono de nada, a não ser da força de trabalho que ele troca por um salário no final do mês. Já a alienação consiste necessariamente na falta de conhecimento, na falta de consciência desse próprio trabalhador que desconhece que não é dono do seu próprio tempo, que não é dono do produto que ele produz, ou seja, ele não tem consciência da própria condição de explorado dentro do sistema capitalista, dentro dessa forma nova de trabalho. Agora eu peço bastante atenção com relação ao conceito de classes sociais desenvolvido por Karl Marx. Hoje, nós utilizamos o critério entre classe A, B, C, D e E, aquele que nós vemos na televisão. O critério para saber a qual classe essas pessoas pertencem refere necessariamente à renda dessas pessoas. Karl Marx não levou em consideração a renda dos indivíduos para diferenciar burguesia de proletário. O que ele levou em consideração foi a posse ou não dos meios de produção. Se você é o dono dos meios de produção, você é o burguês. Se você não é, você é aquele que vende a sua força de trabalho para o burguês, você é o proletário. Ah, Bia, vamos imaginar, então, uma grande montadora de carros. Quem é o burguês e quem é o proletário lá dentro? O burguês é o dono das ações, é o dono da empresa. Ah, Bia, mas e o engenheiro projetista? E o engenheiro de produção? Eles são proletários, a menos que sejam, é claro, também acionistas. Do contrário, eles estão vendendo conhecimento, ainda que a alto preço, para o dono da fábrica. Assim como o empregado do chão de fábrica, que trabalha diretamente montando o carro. Ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, vamos lá novamente para fixar. Qual é o critério que o Karl Marx utilizou para diferenciar burguês de proletário? A posse. Se tem posse dos meios de produção, ou seja, se é o dono dos meios de produção, é burguês. Se não é dono de nada e vende a força de trabalho, ainda que a um preço elevado, para o empresário, é proletário. É importante que vocês percebam, a partir do conceito, do critério criado por Karl Marx para diferenciar as classes sociais, ou seja, possuidores e despossuídos, é que se trava ao longo da história da humanidade uma luta permanente entre os grupos, entre as classes sociais.
a partir, é claro, do desenvolvimento da história. Essa luta de classes não existia na pré-história, porque não existiam classes. Né? Lembrem-se que não havia exploração do homem pelo homem, havia o comunismo primitivo, tudo pertencia a todos. Com o desenvolvimento, com o advento da história, passando pela Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, nós observamos que surge na história da humanidade a exploração de um homem pelo outro, né? Os senhores explorando o trabalho dos escravos, os senhores feudais explorando o trabalho dos servos, os burgueses explorando o trabalho dos proletários, né? Isso fez com que surgissem interesses que não são apenas diferentes, são antagônicos, são interesses opostos, que faz com que, né, os grupos permaneçam, é claro, em constante atrito. O conceito que o Marx atribui à força de trabalho também é muito importante. Karl Marx diz que a força de trabalho, ela se assemelha a uma mercadoria, mas é uma mercadoria com dupla face. Por quê? A força de trabalho, assim como uma mercadoria, é trocada por um valor, por um preço, ao qual nós atribuímos o nome de salário. Por outro lado, ela é a única mercadoria que produz valor, ou seja, que reproduz capital, ou seja, que dá lucro para o empresário. Poxa, Bia, como assim? Prestem atenção ao exemplo para fixar o conteúdo. Imaginem de novo que vocês são donos de uma fábrica de calça jeans e que o preço da calça jeans de vocês para o consumidor final é de R$100, ou seja, vocês querem atingir um público que paga R$100 por calça jeans. Imaginem que esse público é muito grande, que esse mercado consumidor é vasto, que esse mercado consumidor não paga R$200 da calça jeans, ele paga 100 pelo preço de uma calça jeans. Você pode vender a 150 ou R$200? Pode, só que você não vai vender tantas quanto gostaria. Você, enquanto dono, pode vender a calça jeans a R$50? Pode, só que possivelmente você não vai obter o lucro que gostaria, se é que a tua empresa não vai quebrar. Por que o preço da calça jeans tem que ser mantido numa média? 90, 100, 110 reais. Porque é o preço que o teu mercado consumidor vai pagar. Mas, Bia, eu como empresário capitalista quero ampliar o meu lucro. Trimestralmente, semestralmente, anualmente. Como é que eu faço isso? Eu exploro, na opinião do Karl Marx, o proletário no chão de fábrica. Eu peço para que, a princípio, como recém-contratado, ele produza 50 calça jeans por mês. No mês seguinte, ele vai produzir 70. No terceiro mês de trabalho, ele vai me produzir 90 e assim sucessivamente. Ou seja, eu peço para que ele continue trabalhando cada vez mais rápido dentro da mesma jornada de trabalho. Assim eu faço com que ele trabalhe mais, produza mais calças jeans que eu vou vender no preço de R$100, né? Mas continue ganhando o mesmo salário. Observe, ele está produzindo mais, eu vou vender mais, mas eu continuo pagando o salário estipulado anteriormente para ele. É por isso que Karl Marx atribui o conceito de mais-valia à palavra lucro. O que é a mais-valia? É justamente o que eu acabei de explicar, né? É essa diferença necessariamente entre tudo que eu produzi e aquilo que eu vou ganhar. Temos um exemplo ótimo nos próximos slides para ilustrar isso. A apostila traz uma distinção entre a mais-valia absoluta e a relativa, né? A mais-valia absoluta é o conceito clássico, essa diferença entre tudo de lucro que eu produzi para o meu trabalhador e o salário que eu recebi. Essa diferença, né, entre toda a produção e o salário, a gente chama de lucro ou mais-valia. A mais-valia relativa, ela se deu necessariamente com as revoluções, segunda revolução industrial, as revoluções tecnológicas dentro das empresas, dentro das indústrias, né, que aceleraram ainda mais o ritmo de produção. Ou seja, agora as pessoas produzem mais rápido no menor espaço de tempo, aumentando ainda mais a mais-valia, né, por parte dos empresários. Poxa, Bia, então mais-valia é sinônimo de lucro. Sim. Na vida cotidiana, posso usar como sinônimo? Sim. Acontece que, se for cobrado de vocês em alguma prova de vestibular o que é mais-valia, vocês não podem dizer, mais-valia é o mesmo ou é o sinônimo de lucro. Não, eu tenho que dissertar. Eu tenho que dizer que a mais-valia consiste necessariamente na diferença entre tudo aquilo que um operário produz e aquilo que lhe cabe, certo? Para a gente fixar esse conteúdo, prestem atenção no exemplo citado. Vamos imaginar que um trabalhador possa fazer 15 sofás por mês. Ou seja, um sofá a cada 2 dias, ele sozinho. Os quais, multiplicados a um preço de venda de R$300, daria um valor de R$4.500.
Imaginemos que o salário desse trabalhador é de R$1.000 e que o dono da fábrica, né, o empresário capitalista, tem ali R$1.000 com gastos entre imposto, manutenção, matéria-prima. Tudo bem? Para que a gente consiga ilustrar melhor, olhem o slide. Então, um exemplo de mais-valia. R$4.500, valor obtido com o quê? A venda dos 15 sofás, num preço de R$300 cada um. Estão lembrados? R$2.000, de onde tirou esses R$2.000, Bia? Os R$1.000 do salário do trabalhador, mais R$1.000 gastos aí com impostos, matéria-prima, desgaste de máquina e tudo mais. Quando eu subtraio dos R$4.500 esses R$2.000 em gastos, quanto sobra para o empresário capitalista? R$2.500. Esses R$2.500 é o que nós chamamos de dinheiro acumulado, ou lucro, ou mais-valia. Tá? É o excedente, aquilo que o empresário, aquilo que o proletário produz a mais, mas que nunca vai chegar na mão dele, fica na mão do dono da fábrica. É necessariamente por conta do fato do Estado sempre defender os interesses das classes possuidoras, leiam-se, os senhores feudais e os burgueses ao longo da história da humanidade, que o Marx propõe a ditadura do proletariado. E o que é isso? Ditadura é o governo de alguns. Quem são esses alguns? Os proletários. Só os proletários deveriam governar. Por quê? Para finalmente existir um governo, um Estado que atendesse os seus interesses. Bia, como é que eu posso imaginar isso? Imagine aí na casa de vocês, desenhe inclusive no caderno uma escadinha. No primeiro degrau, mais baixo, escrevam capitalismo. O que há no capitalismo? No capitalismo existem as classes sociais, a exploração do trabalho. Uma revolução promovida pelos proletários que teriam consciência da sua condição de explorados, levaria ao fim do capitalismo e ao início do socialismo, que está aqui, ó, no segundo degrau que vocês fizeram de escadinha. No socialismo, haveria a socialização dos meios de produção. E quem governaria? Os proletários, guiados e orientados pelo Partido do Socialismo, pelo Partido Socialista. Por quê? Porque muitos proletários sequer teriam consciência do que é o socialismo. Por isso seria fundamental que fossem orientados por quem sabe do que se trata. Senão, seria uma continuidade do capitalismo. Uma vez que a sociedade estivesse preparada para viver numa sociedade sem classes sociais, né, onde haveria, como eu acabei de dizer, a socialização dos meios de produção que seriam tirados da mão da burguesia, seria possível implantar gradualmente, no último ponto do terceiro degrau da escada de vocês, o comunismo, ou como Marx chamou, o socialismo científico. Pia, qual é a diferença? No socialismo científico ou comunismo, não haveria Estado. Todos teriam plena consciência de seus direitos e deveres, não haveria a necessidade de existir um Estado para controlar a vida dessas pessoas, né? Observando quem está cumprindo as regras e punindo aqueles que não estão cumprindo as regras. Existem várias críticas a essa teoria política e por isso o Marx, né, ele é tão criticado e sofre tanto preconceito, muitas vezes até na própria comunidade acadêmica. Acredita-se que seja utópico acreditar ou defender a ideia, a teoria, a tese, né, de que a ausência do Estado seria ótima, né? Por quê? Porque, de acordo com Freud, nós somos egoístas por natureza, né? E a partir do momento em que alguém não fosse punido por não cumprir a regra básica de vida em sociedade, os outros deixariam de cumprir, né? Bia, então, qual é a diferença de comunismo e anarquismo? Se nos dois não existem governo. Marx defende o anarquismo? Não. O anarquismo prega a abolição imediata de qualquer hierarquia social, inclusive dos partidos políticos. O comunismo não. O comunismo defende que devemos superar o capitalismo por uma fase de transição aí chamada socialismo, que pode durar, sei lá, 10, 20, 30, 100 anos. Essa é a grande diferença entre os dois, né? Enquanto o comunismo defende uma aplicação mesmo, né, implantação gradual, o anarquismo propõe o fim do Estado agora, imediatamente, né? Todo socialista é comunista? Não. Mas com certeza todos os comunistas são socialistas. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E como eu disse, nada substitui o olho no olho, a gente conviver e poder sanar as dúvidas pessoalmente. Qualquer dúvida, vocês sabem, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, que na medida do possível eu vou responder. Um beijo e até a próxima aula da Bia.